Nosso desenlace, que assim seja. Assim sendo, meus irmãos, vamos dar por iniciado a palestra de hoje à noite com o nosso irmão João Eduardo e a palestra com o tema Fé e Razão. Seja bem-vindo, João, mais uma vez, né? Não sei se é João ou se é Eduardo, né? Mas é os dois. Então, seja bem-vindo. Vocês estão ligados aí no canal do YouTube aí do CECEM. Daqui a pouco a gente estará divulgando mais um vídeo para vocês. Boa noite. Bem-vindos, é um prazer mais uma vez estar aqui na casa. Normalmente eu faço palestras ao sábado, mas é período de férias, mudança nos planos de trabalho, consegui, me abençoou com essa oportunidade de trabalhar aqui também na quinta-feira. E espero ter mais e mais oportunidades para trabalhar na seara do Cristo. Bem, antes de mais nada, já que nós estamos ainda apenas no dia 10 de janeiro, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, né? Levando em consideração que nem 5% do ano se passou, então o ano ainda está bem novinho, né? E quando a gente fala em ano novo, eu lembro do poema Ano Novo, o grande poeta brasileiro Braulio Bessa, está bem conhecido aí nas redes atualmente, ele diz o seguinte: ano novo é tudo novo no sentimento da gente, porém preserve do antigo o que te empurrou para frente, junte tudo que prestou, misture com muito amor e faça um mundo diferente. Preserve os cheiros, os beijos, os chamegos de amor, as gargalhadas mais altas, as piadas que contou. E se a tristeza apertar, basta você se lembrar que um sorriso te alcançou. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mod atrasar a gente. Porém, não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada, pois até a cruz mais pesada, o Filho de Deus. Esse poema me emociona muito porque ele fala também sobre o tema da noite de hoje, que é fé e razão. Quando ele diz: tenha fé em você mesmo, tenha fé no Criador, não tenha medo da dor. Ele nos mostra de maneira indireta a aprender a trabalhar com a nossa fé e a nossa razão. Porém, se não soubermos trabalhar com essas duas ferramentas que Deus nos deu, nós vamos ter problemas. E aqui, durante a palestra, eu vou tentar mostrar para vocês que houveram momentos em que a humanidade sofreu e sofreu muito por causa do mau uso da nossa fé e da nossa razão. Tá? Vamos lá, primeiro, vamos entender a questão da fé e da razão a nível de inatos. Todos nós, seres humanos, nascemos com a noção de fé e razão, independente da cultura, independente de tudo isso. Como é que eu posso identificar? Questões 5 e 6 do Livro dos Espíritos nos parecem quanto a isso. Quando Kardec pergunta: o sentimento íntimo de termos em nós a existência de Deus não seria obra da educação e produto das ideias adquiridas? Os Espíritos nos respondem: se fosse assim, por que os selvagens teriam ter esse sentimento? Ora, se fosse fruto da cultura, dos estudos, a ideia inata da fé, como é que os selvagens têm a ideia de adorar a um ser superior? Isso? Então nós já nascemos com essas ideias aqui. Vamos falar um pouco sobre a origem dessas palavras. A palavra fé vem do prefixo latim chamado fides, que significa confiança. É por isso que existe fidelidade, fiel, fiança, afiançar, são todas palavras da mesma origem. Então, fé, na verdade, é acreditar, confiar que uma coisa é verdade, é verdadeira. E razão também vem do latim, também vem do grego, de ratios e de logos, que significam medir, juntar, analisar, estudar, reunir. Ou seja, razão, segundo a origem dessa palavra para nosso idioma,
é a nossa capacidade de ver as coisas, de analisar e tomar decisões de acordo com determinados métodos, com determinados eventos, certo? E como é que eles surgiram na história da humanidade? Bem, a fé ela começou a surgir através dos mitos. Tá? Então, como o homem não conseguia ainda, não tinha uma inteligência muito elaborada, os mitos foram as primeiras formas de manifestação da fé. Quer que eu dê um exemplo mais claro? Vamos lá. Nós estamos no mês de Janeiro. Janeiro, certo. Se o mês é de janeiro, quem é janeiro? Eu disse que eu estou aos 10 dias do mês de janeiro. Se é de, pertence a janeiro. Então quem é janeiro? É o mês do meio do ano. Sim, mas quem é janeiro? Um referencial. É um referencial, né? Janeiro, a palavra janeiro vem de Janus, que é o deus grego, perdão, o deus germânico da mudança. Olha que interessante, o primeiro mês do mês é representado pelo nome de um deus que significa mudança. Ele tinha dois rostos, um voltado para frente e outro para trás. Ou seja, ele estava vendo o futuro e o passado. Exatamente esse momento que nós estamos passando agora. Nós estamos visualizando o futuro, como disse o nosso poema, e com ideias do passado, resgatando as boas ideias do passado. Daí a ideia de Janus. Fevereiro é assim, março, maio e junho. Abril não é porque abril é início da primavera, no hemisfério norte, porque ele é abriles, né? Então muitas vezes a gente nem analisa direitinho as coisas como elas são e acabamos aceitando muito facilmente as coisas sem questionar, sem julgar. Por exemplo, por que o primeiro dia da semana é chamado de domingo? Porque vem de domini, dia do Senhor. Segunda, segundo dia, terça, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado de sabá, que é o dia sagrado. Né? Então essas coisas, o ser humano ele começou a questionar e elas começaram a surgir com as filosofias. Os filósofos foram os primeiros a pensar em relação à razão, usar a razão para explicar as coisas. Certo, gente? Então, mitologia, ainda não tínhamos a capacidade de entender, então nós imaginávamos que era daquela forma. As filosofias, os primeiros filósofos, que são chamados de filósofos da natureza, eles começaram a tentar usar a razão para explicar as coisas. Claro que tudo devido à sua relativa época, tá certo? Vamos adiante. Mas aí vem a pergunta. Fé e razão, ou seja, uma unida à outra, e é uma conjunção aditiva da ideia de soma, de união. Ou fé vezes razão? Nós devemos analisar fé e razão como coisas juntas, ou fé vezes razão, opostos, separados, divergentes? Bem, a nossa história enquanto humanos nos dá os dois caminhos. Fé e razão juntos e fé e razão separados. Vamos analisar a nível histórico em relação a isso, certo? Primeiro, uma convivência, um momento de convivência harmônica entre a fé e a razão. Como eu disse, fé e conjunção aditiva. É isso, professor de português? Então nós temos vários momentos na história da humanidade em que elas conviveram de maneira harmoniosa, como no caso, no início, na alquimia. E o que era a alquimia? Os alquimistas, eles almejavam transformar metais simples, como o chumbo, em metais nobres, como o ouro. E eles misturavam química, a alquimia seria a avó da química atual, tá certo? Então era uma mistura de química e misticismo. Então era uma relação harmoniosa. Eles conseguiam crer nos mitos, nas crenças, nas fés deles e conseguiam aplicar também, de certa forma, a ciência. Nós tínhamos vários exemplos de cientistas que são religiosos. Cientistas religiosos? Perdão, religiosos cientistas? Sim. Já ouviram falar de Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona, muito mais conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África, no século V. E ao contrário do que muitos imaginam quando vem o nome de santo, no início da vida dele não era bem assim, ele era muito conturbado, né?
Agostinho buscou muito a verdade, até se deparar com as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, né, e começar a se identificar com o cristianismo, trazer as ideias de Platão para o cristianismo, e aí ele se tornou um dos doutores da Igreja Católica. E é muito presente no Espiritismo, né, porque ele está presente na maior parte da produção dos textos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, contribuiu muito para nós, para o nosso Espiritismo. Outro exemplo de um religioso que também foi cientista, São Tomás de Aquino, no século XIII. São Tomás de Aquino, ele começou a colocar a fé e a razão quase no mesmo patamar. Ele disse que as duas eram importantes, porém, como ele tinha dogmas da Igreja Católica, ele dizia que a fé era mais importante. Né? Santo Agostinho não. Santo Agostinho disse que a fé era muito mais importante que a razão. Né? São Tomás de Aquino coloca até 5 ideias, que eu não vou entrar nos detalhes porque não é realmente aula de filosofia, não é nosso objetivo. E o que dizer de Mendel, que era um monge agostiniano, que começou a cultivar suas ervilhas ali e começou a perceber que no cultivo daquelas plantas, algum fator passava características das plantas, né? São os pais para os seus filhos. As características físicas da planta eram transmitidas, que hoje nós chamamos de genes, nós sabemos que são genes. Então eram religiosos que tinham práticas e cientistas que conseguiam fazer esse trabalho de maneira bastante harmoniosa, sem nenhum problema. Nós temos cientistas religiosos, não é isso? É o caso, por exemplo, de Isaac Newton, que ele foi um dos maiores nomes da física e da astrologia, mas ele dava aula de catequese. Poucos sabem. Se for Pitágoras ele tinha escola pitagórica, então ele dava aula de religião, de ciências, mágica. Né? Quem não conhece o teorema de Pitágoras. Outro grande nome, Tales de Mileto, que foi um dos primeiros a estudar a natureza, um dos primeiros a usar a razão em favor do benefício da humanidade. Ele foi quem descobriu que a base da vida é a água e não os outros elementos, como eles gostavam de estudar. Temos instituições, se a gente for puxar para o mais atual, a PUC, ou as PUCs, né? Universidades católicas, são universidades que produzem conhecimento científico, mas quem são os seus reitores? Né? São aqueles altos clérigos da Igreja Católica. Se formos pegar grandes personalidades da história, muitos papas até o século XVI, por volta de 1500, 1600, eles, para tomar as decisões da Igreja Católica, recorriam a mapas astrais, eles tinham os próprios astrólogos. E a astrologia, para a época, era a ciência mais avançada que se tinha. Então, religiosos precisavam consultar os astros para tomar decisões. Mais outro exemplo de relações harmônicas entre eles. Né? Reis faziam muito isso. Deixa eu ver outro exemplo. Se não for um exemplo atual, o Padre Fábio. O Padre Fábio faz muito bem isso. Quem não sabe, o Padre Fábio é formado em filosofia, teologia e é mestre em ciências sociais. Então ele é um grande conhecedor da alma humana, do comportamento humano. Por isso que ele encanta tanta gente. Eu particularmente sou fã dele, porque ele consegue mostrar a fé e a razão de uma maneira muito, muito bacana. Vamos lá. Continuando. Até então, vocês viram que a fé e a razão elas andavam meio que juntas. Mas e aí, em que momento começou o conflito? Ora, o conflito ele começou a surgir a partir do momento que nós começamos a entender fé como sendo sinônimo de religião e razão como sinônimo de ciência. É aí onde começou a ruir o processo de união entre essas duas forças, essas duas ferramentas que Deus nos deu. Tá? Por quê? É uma visão quase que maniqueísta. O que é maniqueísmo? É aquela ideia infantil do bem contra o mal. E nós ainda vemos muito isso nas crianças. Nos episódios de desenho animado, He-Man contra Esqueleto nos anos 80, né? Isso para quem lembra. Então vamos ser mais atual, Tom e Jerry. Né? Não é do seu tempo não, né, Elis? Tom e Jerry.
E hoje a gente vê que não existem esses extremos de bem e mal no nosso planeta. A coisa está tão complicada que o Batman e o Super-Homem estão se permanendo no cinema. Então, entre o branco e o preto, como diz a Moji Cohen, né, existem uma infinidade de tons de cinza. Tem horas que nós nos achamos tão bons, mas nos deparamos fazendo cada coisa que a gente se assusta. Pensando, fazendo ou até pensando, né? Coisas que nós nos assustamos, nos surpreendemos. Mas eu estou pensando nisso. Eu que me denomino cristão, estou em conflito. O início mesmo marca com o assassinato deste senhor aqui, Sócrates. Né? Sócrates, que era um grande filósofo, um homem culto, ético, legítíssimo, foi condenado a tomar cicuta, né, que é o veneno ao qual ele tomou para morrer, por causa de fanáticos religiosos, que o acusaram de estar corrompendo a juventude ateniense da época. Então Sócrates simplesmente foi condenado a se matar. Ele é que teve que tomar a cicuta. Tá? E seus seguidores, Platão, Xenófanes e alguns outros, começaram a ficar indignados, e essa foi a primeira, digamos, treta, como a gente costuma ver no popular aqui falar, a primeira briga, a primeira desavença realmente entre fé e razão. E aí as coisas começaram a se diferenciar mais claramente, tá? Principalmente nos séculos 13 e 14, quando a Igreja Católica começou a instituir a Santa Inquisição. E o pessoal do racional começou a trabalhar a ideia do renascimento. Então, a partir daí, essas duas correntes ideológicas começaram aí a causar a briga, digamos assim, entre eles. Vamos começar pelo aspecto da fé vista como cega, não mais em parceria com a razão. Primeiro passo foi a questão da intolerância. A intolerância foi o mais marcante nisso tudo. Por quê? Porque começou a caça aos chamados hereges. E o que é herege? Herege é aquele que faz a escolha, se você olhar a origem da palavra. E o que é o que faz a escolha? Ele fez uma escolha diferente dos dogmas religiosos da época. Então, todo aquele que fazia uma escolha diferente tinha que passar pela Inquisição. Ou seja, ele era investigado e começava a ter a respectiva punição. Poderia ser somente prisão durante um determinado tempo, prisão perpétua e, ao extremo, a morte. Tá? Isso a cerca de 2% da população é que chegava realmente a ser morto. Tá? O geocentrismo, o que é geo? Terra. Então a Terra era considerada o centro do universo. Como a religião dominante da época adotou essa ideia, que era de Ptolomeu do século II, quando Nicolau Copérnico chegou com essa ideia aqui, utilizando a razão, ela foi totalmente refutada. Ele foi considerado herege e teve que rejeitar ou postergar a divulgação dos seus trabalhos, pois senão seria considerado herege e seria levado à morte, como aconteceu com a ideia do universo infinito, que a igreja acreditava que o universo era de George Brum. Ele, como era um frade e não negou as ideias, ele foi assassinado pelos inquisitores. Galileu teve que abrir mão das suas ideias. Ele fez descobertas astronômicas maravilhosas que incentivaram muito a ciência, mas ele teve que abdicar das suas descobertas. Bruxas, gente, quem tinha conhecimento sobre ervas, quem sabia utilizar ervas de forma medicinal, na época era considerado bruxa. E era caçado, julgado e até morto. Por causa do quê? Da intolerância, da fé cega, como eu falei. Isso tudo se denominava a Santa Inquisição, que durou do século XIII até o início do século XIX. Muito tempo a fé cega tomando conta do cenário da humanidade. Essa intolerância, essa fé cega, chegava ao ponto de pessoas que usavam toalhas limpas no sábado ser considerados hereges. Porque isso aí era típico de uma determinada denominação, de pessoas que seguiam determinada denominação religiosa contrária
à igreja e eram devidamente punidos. Ou seja, milhares e milhares de pessoas foram mortas no decorrer da nossa história porque alguém seguiu a fé de maneira cega, sem o uso da razão. E a razão exacerbada, a razão exagerada, também surgiu. Começou lá, como eu falei para vocês, durante o período do Renascimento. E ele começou a criar a ideia do antropocentrismo. O que é isso? O homem como centro de tudo, não mais o teocentrismo, Deus como centro de tudo. Ou seja, a visão daqueles que seguiam a razão cega, né, a razão exacerbada, exagerada, era de que o homem era o centro de tudo. E o racionalismo era a fé de que a razão iria salvar a humanidade, já que a fé não estava salvando, muito pelo contrário, estava massacrando, estava matando muita gente. Então, o homem começou a acreditar que a razão seria a salvação para a humanidade. E assim foi se arrastando a partir do século XIV durante muito tempo. E a humanidade começou a se empolgar, principalmente com os avanços na medicina. A pasteurização, né? As vacinas, a penicilina. Então, foram avanços que foram começando a controlar determinadas doenças, que foram para a época uma revolução. Os avanços na tecnologia, o telégrafo, né? A prensa hidráulica que deu origem à prensa hidráulica, a prensa que foi dar origem aos primeiros livros impressos em grande escala, né? A prensa de Gutenberg, lá em 1492, o telégrafo, o trem, o Zeppelin, né? O cinema. Essas inovações tecnológicas aumentaram a esperança da humanidade na razão. Não, a razão realmente é o caminho. De repente, no início do século XX, surge o quê? A Grande Guerra. E a maior parte dessas tecnologias, desenvolvidas pela razão, foram utilizadas pelo próprio homem para destruir. Olha só. Milhares de vidas humanas tiradas, genocídio de armênios, tudo isso graças à nossa ignorância. Em nome da razão, cometemos atrocidades. E não satisfeitos, 20 anos depois, criamos uma nova grande guerra. Agora sim conhecida como Segunda, porque até então nós só tínhamos uma guerra, né? A Segunda Guerra Mundial ainda foi mais devastadora, né? Onde se utilizava pesticidas simples para matar milhares e milhares de pessoas, né? Como aconteceu nos 3 últimos anos de Auschwitz. O Auschwitz funcionou durante muito tempo, mas os 3 últimos anos é que ele funcionava realmente como campo de extermínio. Genocídio de gays, judeus, negros, porque eles achavam que o sangue transmitia determinadas características e eles teriam que eliminar as pessoas para criar uma raça pura, que seria a raça ariana, na perspectiva do líder então. Olha só, a fé isolada causou um estrago gigantesco. A razão isolada causou outro estrago também gigantesco. E nós vimos aí, a partir da segunda metade do século XX, é que as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque o descrédito na razão era muito grande. Tanto é que isso refletiu no cinema. Quem nunca assistiu ali nos anos 80, início dos anos 90, O Exterminador do... A descrença estava tão grande, Eu, Robô, foi um filme mais recente, na tecnologia, que ele chegava ao ponto de acreditar que a própria tecnologia desenvolvida pela razão iria destruir a humanidade. E a descrença, né, os professores de português aqui, essa descrença aí na razão começou a criar movimentos artísticos, dadaísmo, surrealismo, para quem gosta aí de literatura, não é verdade? Aí eu pergunto, qual a causa principal desse conflito? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 1, diz aliança da ciência e da religião. E ele nos diz o seguinte: a incompatibilidade, vou procurar a luz aqui,
A incompatibilidade que pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí um conflito da qual nasceram a incredulidade e a intolerância. Ou seja, intolerância de ambas as partes. Muitos líderes religiosos, muitas religiões, tentaram se proteger da razão. Por quê? Porque elas foram fundadas, elas foram criadas em dogmas. Né? Em dogmas que estavam começando a ser destruídos com o avanço da tecnologia. A tecnologia estava mostrando que aquelas ideias, elas não se sustentavam, elas não se mantinham. E a ciência, através da razão, também desconfiava muito da religião em decorrência de toda a luta que a religião fez para que a ciência não avançasse. Galileu, Copérnico, Newton, todos eles sofreram. George Louis Bruno, que chegou a ser executado, vários e vários nomes da ciência que sofreram muito. Por isso, então, um via o outro como ameaça, uma grande ameaça, né? E não como realmente deveriam ser. O que são, então, a fé e a razão segundo o Espiritismo? Conseguindo cumprir com o tempo. O que são a fé e a razão segundo o Espiritismo? Vamos lá. Mais adiante, esse mesmo fragmento do capítulo 1 do livro do Evangelho sobre o Espiritismo, ele diz o seguinte: a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual. E a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra, caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então a religião, não mais recebendo desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão. Não se poderá opor-lhe à irresistível lógica dos fatos. Como dizemos no popular aqui na região, trocando em miúdos, são ferramentas distintas e complementares. A fé tem como base o aspecto espiritual e a razão tem como base o aspecto real. Por isso que foram dadas como sinônimos de religião e ciência. Que na verdade nós deveríamos analisar a partir da perspectiva de fé ser sinônimo de religiosidade. Como diz o padre Fábio, a religião é a antessala da religiosidade. Ou seja, você pode estar ali beirando a religiosidade, mas se não se desprender de certos aspectos, nunca vai ser realmente um verdadeiro religioso, um verdadeiro cristão. Tá? E a razão deveria ser sinônimo de bom senso, de equilíbrio. Então nós vimos que os extremos são nocivos, ou como diria Aristóteles, todo extremo é vício. A virtude está no equilíbrio. E realmente isso aí faz todo sentido. Tudo na vida tende ao equilíbrio. Se eu me alimento demais, eu adoeço. Se eu me alimento de menos, eu adoeço. Se eu me divirto demais, eu vou ter problemas de menos também. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, a razão, a fé precisa da razão para eliminar a sua cegueira. Para que aqueles dogmas antigos, baseados em mitos, em crenças, comecem a se desfazer. E a verdadeira ideia do cristianismo ressurja. E por que a razão precisa, a razão precisa da fé? Porque a razão ela é limitada. A ciência é limitada. Observe que por mais que tenhamos conseguido evoluir, nós só conseguimos erradicar uma doença até agora, que foi a varíola. O restante a gente não conseguiu. Por mais que nós tenhamos informações, se você adquirir uma gripe, tomando medicação, em média você fica bom em 7 dias. Você não tomando, você fica bom em 1 semana. Não tem muita diferença, não. A diferença é que os sintomas vão ser aliviados, mas você não consegue se curar de uma simples gripe. A razão não curou a grande maioria das doenças como a gente
imaginava que iria curar, mas causou um dano gigantesco. Por quê? Porque não foi usada de maneira adequada, não foi usada com consciência. Então, uma depende da outra, elas são, sim, ferramentas distintas que Deus nos dá, mas são complementares, né? Porque o Espiritismo não se opõe à razão, como a maioria das religiões o fazem. A ciência e a religião não puderam entender até hoje o porquê de cada uma, encarando as suas exclusividades do seu ponto de vista, repelem-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que se separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Ou seja, porque ela não se opõe à razão, porque ela foi criada com base na própria razão. Kardec, quando criou, ele não criou em achismos, ele não fundou o Espiritismo em achismos, mas com método científico, com base, com estudo. O próprio Kardec tinha o seu grande nome, tinha um renome. Até há pouco tempo atrás, gramáticas eram utilizadas na França, escritas por Kardec. Então ele baseou na razão. É por isso que o espírita tem uma visão diferente, porque o Espiritismo é ciência. Por que é ciência? Porque o Espiritismo estuda a relação da matéria com o mundo espiritual, a relação de um para com o outro. Por que ele é filosofia? Porque o Espiritismo é um modo de vida, ele nos propõe um modo de vida que vai nos libertar dos nossos medos e angústias, tendo como base o quê? As ideias do cristianismo. E por que ele é religião? Porque nos ensina as coisas de Deus, os princípios de Deus, certo? Então, é por isso que há tudo isso aqui. E finalizando, eu diria que o espírita crê, pois sabe o motivo da sua crença. Ou seja, o espírito não vai ter uma fé cega, ele vai ter a fé que nós chamamos de fé raciocínio. A fé com base, a fé sem achismo, sem magia, sem mitologia. É isso que eu gostaria de dizer a vocês na noite de hoje. Obrigado pela atenção. É um prazer mais uma vez estar aqui na casa, trabalhando. Espero voltar. Às vezes eu tive que me afastar aí de novembro até agora, questões particulares. Mas, se Deus me permitir, eu vou continuar trabalhando aqui na casa por um bom tempo. Tá? Vamos fazer a nossa prece agora, gente. Gostaria que fechássemos os olhos. Quem não quiser, quem não se sentir à vontade, não tem problema. Mas seria interessante para poder melhorar a nossa concentração, para que possamos entrar em sintonia com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, com o ambiente da casa. E, antes de mais nada, eu gostaria que agradecêssemos pelo dom da vida. Tantos, Senhor, estão esperando por uma oportunidade de voltar, de reencarnar, para tentar seguir o seu caminho e não estão tendo a oportunidade. Quantos, Senhor, acordaram hoje sem ter um teto, enquanto nós reclamamos da vida que levamos, do nosso emprego, do nosso trabalho, dos nossos colegas, dos nossos familiares? Quantos não dariam a vida para ter alguém ao lado? Quantos estão amargando, Senhor, a solidão, aquela solidão que é triste, devora, como diz a canção, amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz os nossos relógios caminharem menos. Como há irmãos que sofrem. Então nós temos, antes de mais nada, que agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, quando poderíamos ter feito outra escolha de estar em outro momento. Estamos aqui, aprendendo, crescendo, rindo, chorando, vivendo em harmonia, vivendo com a esperança de nos tornarmos melhores, intelectual e moralmente, que é esse sim o sentido da vida para todos nós espíritas. E que possamos ser agraciados com os trabalhos que continuam na noite de hoje, e aqueles que retornam para casa, que
que possam seguir iguais com as bênçãos da irmã Dolores. E que possamos, cada vez mais, vivenciar as ideias do Espiritismo para melhorar a nossa vida.